Eu tenho hérnia de disco. Eu posso praticar alguma modalidade de luta? Essa pergunta eu vou responder agora. Bom, galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o instrutor Lucas, instrutor de arte marcial aqui da Alpha. Por eu ser da área de educação física, muitas pessoas me perguntam, têm dúvida a respeito de hérnias de disco e problemas na coluna como um todo. Beleza, se eu tenho hérnia de disco, eu posso treinar na Alpha, posso treinar alguma modalidade de luta, alguma arte marcial? Vamos lá, vamos começar por partes. Hérnia de disco. Se você é da área da saúde, você já deve ter escutado outros tipos de hérnia. Hérnia umbilical, inguinal, enfim, o que quer dizer isso então? O que quer dizer hérnia? É basicamente um abalamento, é uma estrutura que não está na sua forma correta. Anatomicamente falando, ela não é uma estrutura normal, ok? O que é disco? Nesse sentido de disco, a gente está falando dos discos intervertebrais. Então aqui, imagina que a gente tem duas vértebras, dentre elas você tem o seu disco intervertebral, certo? Então, nossa coluna é composta por esses materiais orgânicos. Porém, nossa coluna ela não é uma coisa física, sólida, rígida extremamente, senão seria uma viga de ferro que você não consegue se movimentar. Eu consigo flexionar a minha coluna, eu consigo rotacionar. Por quê? Porque é o equilíbrio entre estruturas sólidas e voláteis ao mesmo tempo. Tá? Então, basicamente, isso é a nossa coluna. Para que serve o disco intervertebral? Basicamente, serve para absorver impactos, absorver choques de maneira principalmente vertical. Então, se eu pulo, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, ele amortece esse impacto para não ficar osso com osso ou muito tipo de atrito. E também serve para estabilizar a minha coluna como um todo. Perfeito? Beleza, entendemos isso. O que é uma hérnia de disco então? Galera, isso aqui não são dois aliens, parece coisa de filme de terror não, tá? Aqui eu não sou um artista, mas para contextualizar, aqui temos estruturas na nossa coluna, tá? O osso, o próprio disco intervertebral, núcleo pulposo aqui, e essa estrutura aqui em laranja seria uma raiz nervosa, tá? E esse que é o ponto que eu quero chegar. Isso aqui é uma coluna normal, uma coluna saudável. Percebe que tudo está dentro dos seus respectivos lugares, está tudo bem organizado. Não está bonito porque eu que desenhei, mas está tudo organizado. Percebe que aqui, esse núcleo pulposo, ele está invadindo outras áreas e chegando até mesmo nessa raiz. Aqui em laranja eu coloquei que é uma raiz nervosa. E ele está chegando aqui e eu coloquei em verde, então que isso é uma hérnia. Galera, o que isso significa? Tendo essa invasão da sua coluna chegando na raiz nervosa é onde a pessoa sente aquele pinçamento, aquela dor, tá? E a hérnia de disco ela pode ocorrer praticamente na coluna toda, só que onde ela ocorre mais é na região lombar e na cervical, mas muito mais na lombar, que é onde o pessoal mais queixa de dor. Então, tem gente que tem esse tipo de problema, mas não sente nada, não tem nenhum sintoma clínico, não sente dor propriamente dito. E tem outras pessoas que fica travado, sente muita dor, e aí que vem o receio de você realizar algum tipo de treinamento. Então vamos lá, galera, deixar bem claro primeiro, se você tem esse tipo de problema, você já passou no médico. Mas o que eu recomendo para todos é que você vá ao médico, tá? Vá ter uma orientação científica e técnica com ressonância, raio-x, tudo para saber, não só da coluna, tá? Seu físico, seu corpo como um todo. Beleza, se você foi ao médico e ele falou que você está proibido de treinar qualquer coisa, eu recomendo que você vá a outro médico, que tenha uma segunda, uma terceira opinião aí, opiniões diferentes, certo? Por quê? Porque você pode estar limitado em algumas questões de exercício, ângulos e tudo mais, mas você não está proibido, isso não existe. Se você não sabe do que eu estou falando, entra na Netflix, por exemplo, e procura Pódio para Todos, ou Rising Phoenix. Você vai perceber que lá tem inclusive indivíduos que praticam arco e flecha, arquearia, com as pernas, porque eles não têm braços. Então você percebe que tudo é uma questão de adaptação. Tranquilo? Beleza, eu quero treinar alguma modalidade de luta. A gente vai dividir em duas, tá? A parte de strike e a parte de grappling. Se eu quero a parte de strike, é basicamente soco e chute. Vamos resumir dessa maneira. Parte de grappling, por exemplo, um jiu-jitsu, um wrestling, correto? O problema dessa parte de grappling, vamos começar por essa parte que é um pouquinho mais difícil. Envolve necessariamente quedas e é uma energia muito grande, tá? Do seu corpo contra o solo. O que eu recomendo é que você avalie o seu próprio corpo. Então,
Aqui eu já vou citar um amigo meu, que é o Rogério. O Rogério é faixa marrom de jiu-jitsu e ele tem hérnia de disco. Cara, para você que sabe as graduações do jiu-jitsu, sabe, faixa marrom, o cara teve que treinar bastante. E ele consegue treinar, só que ele adapta para ele. Por exemplo, a luta em si começa em pé. E o seu objetivo é levar o oponente no chão e, enfim, fazer mata-leão, um armlock, uma chave de braço. Basicamente é isso de maneira bem resumida. Quando ele está sentindo que está com dor ou ele teve algum episódio de dor recentemente, o que ele faz? Ele adapta e ele começa no chão. Então já não tem essa projeção muito forte com as suas costas no solo, correto? Então ele vai de uma maneira bem mais tranquila, praticamente só fazendo as técnicas. É o jeito que ele encontrou, que para ele fica mais tranquilo e ele consegue estudar as técnicas e treinar. A parte de strike é um pouco mais fácil, por quê? Porque, por exemplo, a gente aqui na Alpha a gente realiza sombras, então movimentos ao seco mesmo, ao ar, para estudar aqueles movimentos, aquele golpe, aquele chute. Bem parecido, por exemplo, com o kata. Se você treina karatê, você faz o kata, que é o quê? Uma luta imaginária, certo? Você utiliza as técnicas que você aprendeu no ar, correto? Então nisso, você não precisa treinar só sparring, tem combate todo dia, porque você consegue treinar sem nenhum oponente, sem nenhum choque toda hora na sua coluna, você consegue treinar essas modalidades, você treina as técnicas de defesa pessoal, ou então de luta, ou da arte marcial que você quer, e você não fica refém toda hora sentir dor, mas também você não fica proibido, né, de treinar o que você quer, o que você gosta. Perfeito? É claro que aqui foi simplesmente uma introdução, uma ideia para te ajudar e para te auxiliar para você conseguir buscar novos profissionais ou outros profissionais para você não ficar sem treinar o que você quer. Perfeito? Lembre-se que isso é uma limitação, isso é uma característica, é um efeito fisiológico, pode ocorrer de maneira genética, mas a maioria das vezes é de uma má postura, tá? Então você vai corrigindo isso com fisioterapia ou com treinamentos auxiliares, tá? Isso te limita, mas não te proíbe. Perfeito? Galera, espero que vocês tenham gostado, um pouco de um vídeo informativo aí para vocês. Como sempre, qualquer dúvida mandem, se inscrevem no canal e dá gostei no vídeo, porque esse lindo, maravilhoso desenho deu um pouquinho de trabalho para ser feito. Perfeito? Obrigado e até a próxima.